o que faz algo ser considerado normal, como que é definida a normalidade. E aqui eu já quero deixar bem claro que eu não estou falando de normalidade moral, uma vez que essa é relativa. Nem tudo que é normal é considerado como aceito e nem tudo que é aceito é considerado como normal. Mas no ponto de vista biológico a gente precisa partir de um ponto fixo, um pressuposto absoluto. E é justamente isso que eu quero te explicar nesse vídeo. Para tudo na vida existe um padrão. E para tentar entender como se formam esses padrões, ali no século XVIII e XIX, alguns físicos matemáticos desenvolveram então um método chamado função de densidade e probabilidade. É uma forma de estudar o que é comum, incomum, o que é algo raro, considerado extremamente raro. Então o que eles fizeram para fazer esse estudo? Eles coletaram grandes dados das populações, como altura, peso, níveis hormonais, e jogaram esse gráfico. E o resultado desse estudo? Eles descobriram que na verdade a maior parte dos dados sempre se concentrava em torno do valor médio, formando então uma curva em formato de sino, a famosa curva de Gauss ou a curva de distribuição normal. Então normal pode ser definido como o padrão que emerge da repetição. É algo que mesmo diante das variações naturais, ela se mantém previsível em 95% dos casos. E um dos experimentos mais incríveis para demonstrar isso é o próprio tabuleiro de Galton. Então nesse experimento, quando lançamos uma bolinha, ao atingir a haste ela tem 50% de chance ou se deslocar para a direita ou se deslocar para a esquerda. Ou seja, seria um movimento completamente aleatório. Mas quando muitas bolinhas são lançadas, a distribuição final sempre forma a mesma curva que a curva normal. E esse experimento demonstra justamente o que chamamos de teorema do limite central, o que explica que mesmo que eventos individuais sejam completamente aleatórios, o comportamento coletivo sempre seguirá padrões matemáticos previsíveis. Então você quer ver um exemplo biológico? Imagine que nós fizemos um estudo para avaliar o nível de testosterona de um grupo de 1000 homens. Uns vão dar 300, 500, 700, 900 e por aí vai. Aí você vai somar todos os resultados e vai dividir pelo número total de participantes desse estudo. Vamos supor que o resultado aqui da média seja de 500. A maioria dos indivíduos vão ter os resultados próximos dessa média, só que alguns vão ter uns valores um pouco mais altos e outros um pouco mais baixos. E o desvio padrão vai medir exatamente o quanto que esses valores variaram em relação à média, no caso esses 500. E por que saber o valor desses desvios é importante? Porque é justamente isso que vai explicar os níveis de probabilidade. Por exemplo, vamos supor que o desvio presente então nesse estudo será de 100 para mais e 100 para menos. Se eu tenho alguma coisa que ela desvie de até um padrão da média, no caso de 100, então ele será algo considerado muito comum, porque representa 68% da população. Agora, se eu tenho um desvio de até 2 padrões, ou seja, de 2 vezes 100, então 200 para mais e 200 para menos, ele ainda será considerado comum, porque ele abrange até 95% da população. E quanto maior o desvio, menor a probabilidade. Ou seja, se eu tenho algo entre 2 e 3 desvios, será considerado incomum. Já algo raro vai além de 3 desvios e extremamente raro 4 desvios padrões. E se essa explicação fez sentido para você, curta, compartilhe com aquele seu amigo e siga a página para ficar por dentro dos próximos.